Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Prazer, meu nome é Maria Eduarda. E sim, produção de conteúdo adulto é prostituição. É prostituição da mesma forma como o amigo deu o exemplo, a gente adapta a prostituição. A sociedade adapta a prostituição de acordo com os meios que ela tem disponível no momento. Até pouco tempo atrás, a internet não era tão disseminada, não era essa coisa da tela na nossa mão o dia inteiro. Hoje em dia é. Então, o que me pegou um pouco foi, por exemplo, o exemplo que você deu. Você comentou que, porque eu sempre fui muito sexualizada por terceiros desde muito jovem. Realmente, isso se mostra a realidade na vida de muitas pessoas, de muitas mulheres, inclusive. E isso é triste. Só que isso, na minha opinião, torna o seu trabalho mais grave ainda. Por quê? Porque você se torna parte daquilo que você aparentemente condenou em algum momento da sua vida. Mas aquilo sempre vai existir, né? Como eu falei, eu não tinha OnlyFans quando eu era menor de idade. Com certeza, sempre vai existir. Independente de eu querer me sexualizar ou não, eu sempre fui sexualizada. Sim. E na verdade eu sempre fui uma mulher que eu não uso roupas tão curtas, nunca fui uma mulher tão apelativa. Obviamente hoje eu vim bem menina, né? Por causa do tema. Mas eu sou uma mulher bem, digamos que, sapatão, digamos. Mas o que acontece? E tudo bem. Sempre fui sexualizada. Sempre vai existir, ok, de fato, perversão sempre vai existir na sociedade. Sempre existiu assassinato, sempre existiu pederastia, sempre vai existir sexualização de pessoas que não queriam a princípio ser sexualizadas. Só que a partir do momento em que você passou pela experiência de ver como é esse cenário de hipersexualização, inclusive sendo jovem, possivelmente menor de idade, e quando você tem a oportunidade, você entra para um mercado que gera mais sexualização, a sua culpa aumenta. A história de Martina Oliveira começa em Porto Alegre, em 2 de abril de 2003, uma data que, à primeira vista, não diz nada aos olhos de quem observa. Mas, se formos mais fundo, entenderemos que essa data marca o nascimento de uma jovem mulher que pouco tempo depois conquistaria um lugar de destaque no submundo do entretenimento adulto brasileiro. Um apelido pejorativo se tornaria sua marca registrada e ela se tornaria um fenômeno, não apenas nas plataformas digitais, mas também nas ruas de Porto Alegre, onde sua figura se tornaria impossível de ignorar. O que você faria para mudar sua vida de forma irreversível? O que alguém, em seu desespero, faria quando se encontra à beira de um abismo? Essas são as perguntas que rondam a mente de Martina, uma garota de 14 anos com um futuro incerto e um emprego modesto como empacotadora. O trabalho, embora digno, não era capaz de oferecer o suficiente para seus sonhos. Ela, como muitas outras jovens de sua idade, desejava algo mais. Talvez o suficiente para deixar sua casa. Talvez o suficiente para mudar sua realidade. E foi quando o infortúnio bateu à porta. Um assalto. Em dezembro de 2018, Martina teve tudo o que possuía tirado de suas mãos em um instante. Foi nesse momento que uma ideia, que talvez tenha sido inspirada pelo próprio desespero, surgiu. Ela decidiu se lançar no mundo dos sites adultos, o que parecia ser uma medida temporária para conseguir um novo celular, transformou-se em um caminho que a levaria a se tornar uma das camgirls mais conhecidas do Brasil. Em apenas 2 dias, Martina havia alcançado o valor necessário para comprar o novo aparelho. E com isso, ela descobriu um mercado que oferecia mais do que apenas dinheiro rápido. Ela encontrou uma forma de se destacar. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Martina não se deixou levar por uma rotina discreta ou solitária. Ela rapidamente entendeu que, para se destacar nesse mundo, precisaria de mais do que apenas conteúdo erótico. Ela precisaria criar um império. Em um cenário saturado de camgirls, Martina soube exatamente como se promover. A fórmula: marketing agressivo. Ela não apenas se limitou a postar conteúdo, ela criou um personagem, uma persona pública. E com isso, transformou sua figura em uma das mais reconhecíveis do Brasil. Seus vídeos em Porto Alegre, onde exibia sua personalidade irreverente, viralizaram. Ela abordava homens com frases como tapa ou beijo,
ou Noi Dois ou Um Presente Secreto, estabelecendo uma conexão direta com o público de uma forma única. Mas o que realmente chamou a atenção foi sua capacidade de levar sua promoção a novos patamares. Lambe-lambes, adesivos e até outdoor com QR Code. Tudo com o intuito de fazer sua conta na Privacy ser o centro das atenções. Mas sua ascensão não parou por aí. Em um movimento ousado e sem precedentes, Martina levou sua imagem a Nova York, ao publicitar seu trabalho em um letreiro da Times Square. Imagine por um momento o impacto visual que isso causou. Uma mulher do Brasil, ligada a uma plataforma de conteúdo adulto, no coração da Big Apple. Isso não era apenas marketing, isso era provocação. Provocação que para muitos seria impossível de ignorar. Como ela havia chegado até ali? O que mais ela faria para aumentar sua presença? Em Porto Alegre, ela comprou um Opala 1978 laranja, cuja cor coincidia com a do logo da Privacy, a plataforma na qual ela conquistava cada vez mais seguidores. Embora o carro tenha sido vendido devido a problemas mecânicos, o gesto de compra não passou despercebido. Martina estava disposta a gastar o que fosse necessário para promover sua imagem. Mas qual o preço que ela pagaria por isso? Essa era a questão que pairava sobre sua cabeça enquanto ela continuava a escalar os degraus da fama. Foi em 2023 que ela alcançou o topo, o top 1 do Privacy. Um feito impressionante que só reforçava sua imagem de dona daquele espaço virtual. Porém, enquanto sua fama crescia, os problemas também começavam a surgir. O que começou com uma simples conta em um site adulto, logo se transformou em uma série de eventos polêmicos. Martina se tornou alvo de críticas, de cancelamentos, de acusações. Mas como sempre fez, ela não se abateu. Pelo contrário, ela usou o cancelamento para alavancar ainda mais sua imagem. Quem é Martina Oliveira? Uma simples cam girl em ascensão? Ou alguém com ambição suficiente para transformar o marketing adulto em um espetáculo mundial? O que parecia ser apenas um nome em um site começou a se tornar uma marca. E essa marca estava prestes a dar o maior passo de sua vida. Martina Oliveira sabia que, no mundo do entretenimento adulto, o segredo não está apenas em ser conhecida, mas em ser irreconhecível. E ela fez exatamente isso. Não foi apenas sua presença nas plataformas digitais que a fez brilhar. Foi a forma audaciosa com que ela se posicionou, o estilo provocador que ela adotou e as estratégias de marketing que a tornaram impossível de ignorar. A jovem camgirl, que começou com um simples celular novo, agora estava criando um império. Mas o caminho até o topo foi longe de ser fácil. Ao contrário de muitos de seus concorrentes, Martina não se limitou a criar um conteúdo sexual para ser consumido. Ela começou a construir uma marca pessoal, uma figura pública. Ela usava táticas de marketing agressivas que desafiavam os limites do aceitável. Isso a fez destacar-se não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Cada ação dela parecia ser calculada para gerar atenção máxima. Cada ação, cada provocação era uma peça de um quebra-cabeça maior. O que você faria se tivesse o poder de manipular a atenção de milhões de todos os cantos do mundo com um simples toque em seu celular? Essa pergunta, embora silenciosa, era o combustível da estratégia de Martina. Ela entendia que o verdadeiro poder residia na controle da narrativa. Se o mundo iria falar sobre ela, que fosse para falar de forma que beneficiasse sua imagem e suas contas. A verdade se tornava irrelevante diante da exposição constante. Ela não precisava de uma grande produção para criar conteúdos. Ela precisava apenas de ideias. O marketing dela não era feito apenas em vídeos e posts. Lambe-lambes, adesivos e até outdoors com QR Codes espalhados por Porto Alegre eram seus cartões de visita. Martina tinha um controle territorial que se estendia pelas ruas da cidade. Cada esquina,
cada ponto de venda de bilhete de loteria, cada banco de praça estava marcado por uma mensagem clara: Martina Oliveira está aqui. Isso gerava resultados. Cada QR Code, cada panfleto, cada viralidade levava mais e mais pessoas para suas plataformas. Ela não parou por aí. Em um movimento quase cinematográfico, ela comprou o Opala 1978 laranja. Um carro icônico, de cor marcante, um simbolismo para sua imagem agressiva e chamativa. O carro, por si só, era uma forma de divulgação ambulante. Ele tinha a mesma cor do logo da Privacy, plataforma onde Martina havia conquistado o seu sucesso. O que parecia ser apenas uma compra impulsiva de um carro velho, na verdade, era mais uma peça de seu império. O Opala passou a ser um símbolo do marketing selvagem de Martina. Porém, como sempre, o sucesso dela não era absoluto sem uma parcela de controvérsia. Ela não apenas se tornou uma estrela do entretenimento adulto, ela se tornou uma celebridade polêmica. Em 2023, o fato de ela ter sido cancelada nas redes sociais ao publicar um vídeo no qual constrangia um garoto em um shopping de Porto Alegre não a derrubou. Pelo contrário, a alavancou. O cancelamento, longe de enfraquecê-la, fortaleceu sua posição. Ela usou isso a seu favor, transformando a crítica em mais uma oportunidade de ganhar dinheiro e visibilidade. Durante esse período, seu faturamento explodiu. A jovem Camgirl estava no top 1 do Privacy, uma marca que apenas alguns conseguiram alcançar. Mas o controle da narrativa não se dava apenas em sua imagem online. A manipulação de sua presença física também era crucial. Ela fazia com que suas propagandas não estivessem restritas ao digital. Em uma ação ousada, Martina publicou uma propaganda vestida como Beisola, um personagem da famosa série de TV A Grande Família, em um letreiro na Times Square. Esse foi o apogeu de sua estratégia. Quem imaginaria que uma camgirl de Porto Alegre teria sua imagem projetada no maior centro de mídia do mundo? Isso não era apenas marketing. Isso era terror psicológico para aqueles que a viam como uma ameaça ao status quo. A habilidade de Martina para construir seu território foi impressionante. Ela sabia como manipular as massas. Sua relação com o público era quase psicológica, como uma espécie de cult. O QR Code espalhado por Porto Alegre não era apenas uma ferramenta de marketing, era uma invasão ao cotidiano das pessoas. Não importa onde você olhasse, lá estava Martina, empurrando sua presença. Onde há uma oportunidade para o caos, há Martina. Onde a provocação é necessária para abrir portas, lá está ela. Cada movimentação dela fazia parte de um jogo onde o objetivo não era simplesmente ser notada, mas dominar a atenção do público. Em um cenário saturado de criadores de conteúdo, Martina sabia que sua marca seria lembrada, não apenas pela qualidade de seu trabalho, mas pela audácia de suas ações. E com isso, ela construía não apenas uma base de fãs, mas uma legião de seguidores fiéis, dispostos a pagar pelo privilégio de estar perto dessa imagem desafiadora. Porém, nada é eterno. A verdade que Martina desconstruiu em sua ascensão se apresentaria com uma nova face. O impacto das ações que ela tomaria para garantir sua permanência no topo. O brilho do império de Martina Oliveira começou a ser ofuscado por uma sombra que ela não conseguia controlar. Toda ascensão tem seu preço, e o preço de sua fama exorbitante não foi apenas monetário. Martina sabia disso, mas em sua ânsia por se tornar a maior, por consolidar sua imagem como uma das figuras mais polêmicas e conhecidas do Brasil, ela ignorou os sinais de que algo poderia dar errado. A transgressão nunca é sem consequências. E Martina,
que estava acostumada a manipular a atenção do público para seus próprios interesses, acabou se tornando o centro de uma polêmica que não poderia controlar. Tudo começou quando ela publicou um vídeo em que constrangia um garoto em um shopping de Porto Alegre, mostrando suas fotos nuas. O vídeo não demorou para viralizar. E, como em muitas histórias de figuras públicas controversas, o escândalo tomou proporções maiores do que a própria Martina poderia ter imaginado. A reação nas redes sociais foi imediata e feroz. O que muitos consideraram uma simples provocação para gerar audiência se tornou um gatilho para a queda. A cancelamento foi apenas o início. O que ela não sabia é que o impacto de suas ações também despertou o olhar das autoridades. O vídeo foi o estopim para uma série de denúncias e uma crescente pressão da sociedade sobre suas atitudes. Em Porto Alegre, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente instaurou um inquérito civil por poluição visual, devido ao seu outdoor publicitário, que dominava as ruas da cidade. Martina, no entanto, não se intimidou. Como sempre fez, ela usou a crise a seu favor. Após a notificação do Ministério Público, em vez de se esconder, ela lançou uma promoção em homenagem à notificação, algo que muitos poderiam considerar um deboche, mas para ela era mais uma estratégia de marketing. A pressão sobre ela aumentava, mas seus seguidores, seus fãs e suas contas não pararam de crescer. O que parecia ser uma queda irremediável acabou se tornando mais uma jogada de mestre. Martina estava em ascensão novamente. Ela se manteve firme, sem demonstrar arrependimento ou medo das críticas. Ao contrário, sua resposta foi audaciosa. Em vez de se afastar da polêmica, ela usou o outdoor de Porto Alegre como mais uma plataforma de promoção, reafirmando sua presença no mercado. O que parecia ser o fim do seu reinado na privacy se transformou em um novo marco, uma vitória disfarçada de derrota. Martina não era apenas uma cam girl. Ela se tornara um fenômeno de marketing, uma estrategista da provocação, que sabia como transformar qualquer crise em mais uma oportunidade de crescer. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, o final da história não foi tão simples quanto uma recuperação rápida. O legado de Martina não se limitou à sua fama ou seu faturamento. O impacto de suas ações começou a se refletir em uma sociedade dividida sobre o papel das figuras públicas e o que é aceitável na linha entre marketing, provocação e respeito. A controvérsia que ela gerou foi parte do que a fez se tornar uma lenda. Para muitos, Martina era vista como uma anti-heroína moderna, alguém que desafiava convenções e rompia com normas sociais, ao mesmo tempo em que conquistava a admiração de milhões. Entretanto, seu nome também ficou manchado por atitudes que, para alguns, beiravam a linha da ilegalidade. Sua tentativa de leiloar seus dentes do siso por 40 mil, por exemplo, foi uma ação que chocou ainda mais a opinião pública. E embora tenha sido rapidamente desmentida como uma brincadeira, a repercussão foi inevitável. O gesto fez Martina ser notificada pela lei no 9.434/1997, que trata sobre a comercialização de órgãos humanos. No entanto, mais uma vez, ela conseguiu virar a situação a seu favor, mantendo-se firme em sua imagem de mulher que não tem medo de ir até onde outros não ousam ir. Qual é o preço da fama? Quais os limites de uma persona pública quando ela decide atravessar as barreiras da moralidade para conquistar seu espaço? Essas perguntas ecoam até hoje, quando se fala de Martina Oliveira. Ela não era apenas uma cam girl. Ela foi um reflexo de uma sociedade em choque com sua própria moralidade. E isso, por mais controverso que fosse, se tornou parte de sua mitologia.
Mesmo com todos os erros e os escândalos, ela continuou a ser um ícone, um símbolo de ousadia e transgressão. Em 2024, ela alcançou outro marco, 1 milhão em faturamento no OnlyFans. E com isso, o reconhecimento de que, apesar das polêmicas, ela era uma vencedora. A batalha contra o sistema, as convenções sociais e a moralidade parecia ter sido vencida por ela. Mas o que se seguiria? Qual seria o futuro de Martina após ter atingido o ápice? O que restaria de sua imagem agora que ela se tornara uma figura completamente moldada pelo mercado da provocação e da transgressão? Martina Oliveira, ou Beisola da Privacy, é uma figura que desafia qualquer explicação simples. Sua história, marcada por altos e baixos, polêmicas e momentos de puro espetáculo, deixou uma marca indelével na cena do entretenimento adulto brasileiro. Mas ao contrário de outras figuras públicas, Martina não se contentou em ser apenas uma camgirl. Ela se tornou uma lenda viva, uma personagem que transcendeu as fronteiras do digital e se tornou um ícone da cultura pop e da transgressão. Ao longo de sua trajetória, Martina quebrou todas as convenções. Ela não apenas usou as plataformas que estavam no topo, como Privacy e OnlyFans, mas também levou sua imagem para o mundo físico de uma maneira que poucos ousaram fazer. A compra do Opala 1978 laranja, o outdoor em Porto Alegre, o letreiro na Times Square e até o leilão dos dentes do Siso, tudo isso não foi apenas marketing. Foi uma manifestação do espírito provocador que Martina cultivava em sua vida e no seu trabalho. Ela não tinha medo de ser odiada, pelo contrário, isso parecia apenas aumentar sua popularidade. Mas o que deixa Martina Oliveira como legado? O que podemos aprender com essa mulher que se construiu a partir de uma simples necessidade de sobrevivência e transformou sua história em um conto de ascensão, conquista e finalmente queda? A resposta não é simples. Martina representa a quebra de paradigmas. Ela é, sem dúvida, uma figura polarizadora. E sua ascensão ao topo foi marcada por uma série de escolhas ousadas, muitas vezes controversas. No entanto, sua trajetória mostra que, em um mundo saturado de conteúdos e figuras públicas, o diferencial está em ser inusitado, em não ter medo de quebrar regras e de se reinventar constantemente. Sua habilidade de transformar qualquer crise em uma oportunidade de crescimento é algo que poucos conseguem replicar. Cada falha, cada polêmica foi, de algum modo, a ponte para sua maior visibilidade. No entanto, a história de Martina também nos mostra que a linha entre sucesso e fracasso, entre fama e vergonha, é extremamente tênue. Sua ascensão ao topo do Privacy foi marcada por uma série de escândalos que, ao mesmo tempo que a ajudaram a conquistar seu império, também trouxeram consequências que podem ser irreversíveis. A questão que fica é: até que ponto o preço da fama é aceitável? Até que ponto a provocação e a transgressão são válidas quando se trata de alcançar o sucesso? O que você faria para alcançar o topo se soubesse que cada escolha poderia ser o fim de tudo? Essa pergunta ressoou em cada decisão tomada por Martina. Cada provocação, cada polêmica, cada ato ousado a levou um passo mais perto do império que ela construiu. Mas, ao mesmo tempo, também a aproximou da quebra do equilíbrio entre o público que a amava e os que a condenavam. Ao olhar para trás, é impossível não se perguntar o que restará de Martina Oliveira. Ela será lembrada como uma mulher que ousou, que transcendeu as convenções e desafiou o que se esperava dela, ou será vista apenas como uma antagonista, uma figura passageira do entretenimento adulto que não conseguiu se manter à tona por muito tempo?
O que é o legado de uma mulher que viveu entre o amor e o ódio, entre o sucesso e a falha? Talvez o verdadeiro legado de Martina seja a reflexão que sua história provoca em todos nós. Ela não foi uma vítima do sistema. Pelo contrário, ela jogou o jogo de uma maneira única, fazendo suas próprias regras e, ao mesmo tempo, desafiando a moralidade e a sociedade. Ela se tornou uma figura maior que a vida, um símbolo de rebeldia e de audácia. Você estaria disposto a fazer qualquer coisa para alcançar a fama? Até onde você iria para garantir que seu nome fosse lembrado, mesmo que isso significasse se tornar uma lenda polêmica? A história de Martina Oliveira é mais do que apenas sobre entretenimento adulto ou marketing agressivo. Ela é, antes de tudo, uma lição sobre o preço da fama, a necessidade de se destacar e os limites da provocação. Agora, com sua trajetória, seu legado e suas vitórias e derrotas, Martina Oliveira se torna uma figura que divide opiniões, mas que, sem dúvida, nunca será esquecida. O que resta de sua história? Um ícone ou uma lição sobre os riscos de buscar a fama a qualquer custo? O tempo dirá. E você? O que pensa sobre o preço da fama? Qual seria o seu limite para alcançar o sucesso? Deixe sua opinião nos comentários.